E aí, pessoal, hoje no Formiga na Tela, um Lovecraft diferente, a música de Eric Zahn. Bom, hoje em dia estamos numa época em que Lovecraft é muito famoso, é muito comentado, mas também acabou virando sinônimo de gosma e tentáculos e toda sorte de criaturas divinas, bizarras, grotescas, etc. Que o pessoal acaba até esquecendo de um outro lado da carreira do cara, mas que tem pérolas assim que precisam ser redescobertas, precisam ser comentadas. E uma delas é a música de Eric Zahn, porque, a princípio, se nós tirássemos de qualquer coletânea do Lovecraft, né, se fosse um conto perdido e fosse divulgado como alguma coisa pertencente, sei lá, ao corpo da obra de um Ambrose Bierce, por exemplo, ninguém ia estranhar, porque realmente não parece fazer parte das obsessões do Lovecraft. Mas é um conto belíssimo, é um conto que, assim, tem vários elementos que a gente gosta, em termos até de participação, de precisar de um exercício mais imaginativo da parte do leitor, que acaba fazendo dele um prato cheio, né, para quem curte esse universo aí do horror mais sutil, né? Exatamente. Não, e você falou tudo, é engraçado quando a gente fala de Lovecraft, vem gosma, vem tentáculo na cabeça, muito mais pelos filhotes de Lovecraft do que pelo próprio Lovecraft, né? Porque Sim. como teve uma proliferação muito grande de obras inspiradas em Lovecraft, né? Afinal tá em domínio público, então você vê Cthulhu aí a dar com pau em várias obras, até mesmo quadrinhos, e então por conta disso você tem muito visual do Cthulhu, enfim, Yog-Sothoth e todos os monstros do Lovecraft, e acaba que fica isso muito marcado, assim, da obra dele. É claro que boa parte da obra dele tá nisso, tem o Cthulhu Mitos, tudo mais, só que como você bem falou, tem um outro lado do Lovecraft, e a música de Eric Zahn eu acho que é um belíssimo exemplo da gente falar disso. Bom, para quem nunca leu o conto, tem uma excelente oportunidade, e esse daqui não é um jabá pago, tá? Isso aqui é que, no caso, pela editora Script, saiu a adaptação em quadrinhos, a música de Eric Zahn, adaptada em quadrinhos pela Gil Guimarães. Eu fiz já uma resenha em vídeo, tá aqui no canal do YouTube do Formiga Elétrica, você pode ir lá conferir. Mas por que eu tô falando desse quadrinho? Porque essa edição ela é muito feliz que, além do quadrinho, no final, ela coloca o conto, né? Que, assim, ao invés de você ter que gastar uma grana com várias coletâneas Lovecraft, muitas delas nem vão ter esse conto, aqui nesse quadrinho tem um conto e com um adicional ainda, que o conto é traduzido por esse cara que tá aqui do meu lado, pelo Daniel Fontana. É. Então, aí, se você curte Formiga Elétrica, curte aí o trabalho, tem um atrativo a mais. Daniel, dê a sinopse desse conto, porque eu tô quase já dando spoiler aqui sem querer, vai. Beleza. O conto ele é de 1922, a história ela se passa nesse mesmo ano e acompanha aí a obsessão de um rapaz em encontrar o local aonde ele conheceu o tal do Eric Zahn e ouviu a tal música. Então, o que nós acompanhamos nesse conto é o relato de como ele entrou em contato com esse músico bastante, como direi, peculiar, né? Acho que seria a palavra exata. E mais peculiar ainda a sua música, né? Então ele é muito mais, dentro dessa premissa simples, ele está muito mais preocupado em descrever as sensações, né, desse rapaz que ficou absolutamente marcado por essa experiência, por algo que ele nunca havia sentido até então na vida, e nós o vemos aí num recortezinho dessa busca, né? Pô, eu preciso encontrar novamente esse lugar. E basicamente é isso, né? A gente, até por isso ele é um conto, né? Ele tem um ponto de partida, um plot assim absolutamente curto, né, na descrição, mas conceitualmente ele provoca muito, né, de sensações, né, assim como no seu protagonista, ele provoca muitas sensações na gente ao tentar imaginar, ao tentar replicar na nossa cabeça o que essa pessoa passou, né, naquele dia. Exatamente. Não, e é interessante o modo como Lovecraft ele vai descrevendo, né, a música, né, que enfim, soa notas assim totalmente estranhas a ele e tal. Então assim, você percebe, meu, é uma música que ela não pode ser composta de uma forma natural,
Então tem aí a sutileza do sobrenatural. É claro que ao longo do conto, essa sutileza do sobrenatural ela vai se perdendo para algo um pouquinho mais explícito, mas ainda assim ela consegue entregar uma coisa interessante, uma coisa muito sofisticada. Por isso mesmo que é muito complicado você ter a adaptação disso em termos audiovisuais. Visualmente, até você consegue, tanto é que tem um quadrinho aqui, mas como a música é praticamente um protagonista desse conto, se você tivesse uma adaptação cinematográfica, né, até você tem várias coisinhas aí que você até acha no YouTube, mas não é a mesma coisa. Assim, você descrever uma música que literalmente ela é inspirada em outra dimensão, você nessa dimensão não conseguiria ouvir, né? Até estraga, né? Se você for pensar legal. Mas poderia ser um filme mudo, né? Poderia, exatamente. Exatamente, num filme mudo poderia ser, né? Ao invés de eles tem aquele curta, né, do Call of Cthulhu, que é bem nessa pegada, na verdade o correto seria a música de Eric Zan ser nessa pegada. Aliás, até você deu uma questão interessante aí, porque você ter o elemento visual em movimento e tudo mais, e justamente a música, que é o fator principal, você não ter isso numa peça cinematográfica seria interessantíssimo, né? Só que daí não teria nem que ter aquela trilha sonora de pianinho de fundo, teria que ser totalmente mudo. Mas aqui, o que é legal também a gente falar da música de Eric Zan? Isso é uma coisa recorrente, né, na obra do Lovecraft, que é uma progressão da loucura do personagem ou até mesmo da busca do personagem. Aqui, no caso, está muito mais a busca e a loucura fica um pouquinho de segundo lado, diferente, por exemplo, das Montanhas da Loucura, que isso daí acaba se invertendo no final. Então, assim, esse conto, o que ele é interessante? Para quem conhece Lovecraft, muito mais por artistas que foram inspirados por Lovecraft, como o Daniel falou, isso aqui apresenta um lado totalmente diferente do Lovecraft e um lado muito mais sofisticado, até eu diria. É claro, o Cthulhu, tudo mais, e tudo que faz parte do Cthulhu Mythos do Lovecraft é muito bacana, mas a gente até comentou que o Lovecraft ele tinha ideias, às vezes, muito melhores que a sua técnica literária. Aqui é um conto que, particularmente, a técnica literária ela se sobrepõe, até pela necessidade dele ter que pensar em soluções, em descrever algo que é sonoro e estranho, de uma maneira unicamente com a palavra, né? Então, aqui é um conto que, nesse aspecto, o Lovecraft ele consegue se superar a maior parte da sua escrita. Não, e um conto bem anterior, né? Aí é que tá, muito antes da cristalização dos mitos, né? O cara já estava mostrando ali um lado que não vou falar infelizmente, porque a influência do cara, tipo, fala por si, né? Mas poderia ter rendido muito mais, né? E o bacana, cara, é que tal qual, a gente pensar no processo de adaptação disso também é um exercício muito bacana, né? Sobre os limites de determinadas mídias, porque você tem na literatura, né? Obviamente algo que não emite som, então é muito bacana você deixar isso largar tudo isso nas costas da imaginação do leitor. O quadrinho ele consegue manter essa característica dele, né? E é inevitável a comparação com outras adaptações de Lovecraft, por exemplo, como o recente aí, que tem seus defensores, mas eu acho uma tranqueira de nível olímpico, cara, que é A Cor que Caiu do Espaço, né? Com o Nicolas Cage, que, para quem não sabe, tem uma versão alemã de 2010 que é preto e branco, o que é uma solução absolutamente criativa para o tipo de sensação que o autor estava querendo trazer dentro do corpo da sua literatura. Então, beleza. Agora, fora isso, cara, eu acho que você falar de sensações, você falar de, sabe, falar de algo que é tão íntimo, né? Um horror que não está só na música, mas está dentro do protagonista. Porque o cara, ele não chega a ser uma vítima. E até porque a gente nem sabe se realmente essa música tem alguma coisa de demoníaca, tem alguma coisa de extradimensional ou não. É unicamente a visão do cara. E a gente tentar penetrar nisso, sabe, decifrar, imaginar como seria. Eu fico imaginando quem é músico, cara, de repente parar e tentar reproduzir alguma coisa, sabe? Materializar esse som no instrumento que toca. Deve ser um negócio muito louco também, né? Exato. O legal é que, assim, o conto, como né, Lovecraft ele é em primeira pessoa, então você fica refém do relato do cara.
Então, assim, o Eric Zahn, ele podia ser só um músico fenomenal. Como vários caras, o pessoal atribui, nossa, esse cara fez pacto com o demônio, é impossível ele ser tão bom assim. Cara, podia ser a impressão do protagonista com o Eric Zahn. E é legal que, assim, como você falou, é um conto de terror? Sim, é um conto de terror. Mas você não tem vítima. Talvez a vítima seja até o Eric Zahn, né, caso o relato seja fidedigno, né, do protagonista. Mas fora isso, o protagonista, ele tá obcecado, ele quer voltar àquele ambiente e tudo mais. E o modo como é descrito o local, você vê que é um local que, assim, ele não é tão físico, né? É complicado falar aqui sem falar trechos do conto, mas pela descrição é como se fosse aquele lugar que você fala, poxa, aquela rua é tal, é assim, assim, assado. E você vai e ela é diferente do que você descreveu. Sim. Sabe? Você tem essa sensação com o conto. Isso é super legal, porque quando entra a parte da música, que o narrador ele tem algumas visões, tudo mais, é claro, você pode ler o conto como se fosse ipsis literis o que ele está narrando. Mas ele tá meio perturbado, ele dá descrições que não são, assim, muito confiáveis. Então você nem sabe se é uma própria viagem do cara. É claro que, assim, quando você lê muito Lovecraft, você meio que sabe que, bom, beleza, tem uns monstrinhos ali. Mas se você pega esse conto e isolá-lo, até mesmo pela questão cronológica dos contos do Lovecraft, isso deixa tudo mais interessante. É que no caso do Lovecraft tem vários culpados nesse sentido, que um deles depois que o Lovecraft morreu, teve um cara, não vou lembrar o nome dele, mas que ele meio que uniu essa mitologia do Lovecraft, né? O Lovecraft em nenhum momento falou, ó, galera, isso tudo é o mesmo universo, olha aqui a ordem cronológica. O Lovecraft, ele não deu uma enciclopédia para ensinar as pessoas como ler o universo dele. Não, ele ia publicando e pronto. Aí depois teve um cara que eu não vou lembrar o nome dele, August Derleth, que ele meio que compilou isso tudo, ele deu o nome de Cthulhu Mito. Ah, tá, então acho que é ele mesmo. E depois os próprios fãs, né, começaram a traçar ordens cronológicas e tal, então é quase impossível você ler Lovecraft hoje e não ser influenciado pelo Cthulhu Mitos, né? Então, mas assim, você pegando esse conto e separando disso, e até esquecer que é Lovecraft, como você mesmo falou no começo, puxa, a experiência é muito legal, porque ficam muito mais perguntas em aberto, só que não assim, que o conto deixa tudo em aberto no sentido, joguei aí e o leitor que se vire. Não, o conto ele tem começo, meio e fim, ponto. O leitor pode pirar na batatinha como ele quiser, mas não porque o conto é aberto no sentido de não ter final nem nada. Não, o conto sim, ele tem começo, meio e fim, ele é fechado em seu próprio universo, só que isso não impede do leitor questionar a legitimidade do narrador do conto. Isso é super legal. Exato. Mas mesmo assim, a história meio que... ele não chega a ser totalmente aberto, mas a história é um recorte de alguém que não terminou, né? Que tá ali, continua, sabe? Porra, assim, o tormento não acaba com o final do conto. E isso também é muito bacana. Agora, é interessante pensar também, por exemplo, de novo, né? Batendo naquela velha tecla da dificuldade da adaptação das obras do Lovecraft para o audiovisual, pensar, tal qual foi feito em Morte em Veneza, se nós fôssemos adaptar a música de Eric Zahn para um audiovisual, mas justamente por ser audiovisual, nós trocássemos o ofício do cara, que não fosse de músico, né? Fosse alguma outra coisa que servisse melhor ao audiovisual, o que seria? Né? É interessante pensar nisso também, cara. Eu não cheguei a uma solução, mas frequentemente eu penso nisso, lembrando sempre, né, do filme do Luchino Visconti. Sim, não, verdade. Uma bela lembrança, aliás. E eu nunca esperaria que em um programa sobre Lovecraft a gente ia colocar Luchino Visconti, cara, parabéns. Cara, acontece, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Formiga na Tela sobre um conto maravilhoso aqui. Se você quer mais contos, que a gente fale mais desses recortes mais isolados da carreira de alguns escritores aí, só comenta aí pra nós. Deixa a gente saber o que você tá achando aí dessas nossas experiências aqui. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica.
também procura a gente na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica e além. Tem recompensa para apoiadores, um monte de coisa bacana, inclusive grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. Se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito. Se ainda não deixou o like, por gentileza, a gente volta na próxima quarta e é isso.